Olá, bem-vindo ao nosso podcast número 4. Hoje a gente veio trazer um tema para a gente poder pensar em família. Criar filhos é um desafio e eu acho que cada dia maior, não é? Fala a verdade. Está mais inserido nesse mundo digital, onde quando a gente vai criar filhos, né? Quando a gente sonha em ser mãe, em ser pai, a gente não tem dimensão do que encerra criar um homem, criar uma mulher, para deixar aqui nesse mundo. E no meio de tanta coisa que nós temos para poder criar esses meninos, hoje nós temos alguns desafios que são mais pertinentes. A vida familiar, a vida cotidiana, ela traz muita coisa que às vezes nos pegam de surpresa, que a gente fala, como fazer diante de uma situação dessa? Então, para poder conversar sobre isso, hoje eu trouxe uma pediatra, que é brilhante, vocês irão conhecer, a doutora Luísa. E eu trouxe a Luísa porque ela é mãe, entre tantas coisas, é mãe. Então ela sabe muito bem o que é esse desafio e é por isso que nós vamos conversar. O que a gente pode fazer? Como é que eu posso ajudar vocês com essas conversas no podcast? Exatamente para poder ajudar pai e mãe de forma concreta a fazer com que a vida familiar seja mais feliz, né? Que a gente possa fluir melhor, onde a gente possa ter menos embate, né? Tem tanta discórdia, às vezes por tão pouco. Então eu quero apresentar vocês a doutora Luísa e ela agora vai se apresentar para vocês. Bem-vinda, Luísa. É um prazer imenso poder te receber aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre esse desafio de ser mãe no tempo de hoje, né? Ser pai, ser família, sendo desafiada aí o tempo inteiro pelos celulares. Muito obrigada, Flor, estou muito honrada. Eu sou pediatra, né, igual você disse, sou mãe há 3 anos e meio e tive minha filha na pandemia, né, ela nasceu após 3 meses, veio a pandemia, que foi um momento desafiador para todo mundo. Verdade. E eu sigo, depois que eu me tornei mãe, eu tenho um outro olhar para as crianças e um outro olhar para as famílias. Eu nunca fui muito de julgar, nunca ficava, será que meu filho vai fazer essa pirraça? Não, porque eu acho assim, se faz, talvez na minha casa também vai fazer. Mas vendo o mundo de hoje, o celular era uma coisa que eu realmente não queria. Não falava porque eu não era mãe ainda. Eu falava, será que eu não vou dar conta? Estamos aí, Marina, 3 anos e meio. Não tem contato com o celular, tem contato com a televisão. Raramente ela assiste uma televisão e toma café no final de semana. Então, assim, a gente deixa para ser eventual e não habitual. Mas, realmente, o celular, a gente não tem esse contato, nem com o tablet. Fácil não é. E aí a gente tem que ter as nossas artimanhas. Eu falo que as famílias que têm filhos pequenos, da mesma forma que tem que sempre levar uma muda de roupa dentro da mochila, a gente tem que ter uma outra artimanha para fazer aquela criança se entreter. Luísa, isso é realmente um desafio, né? Mas antes da gente começar a falar de tudo isso, eu queria que você falasse para as mães que estão te ouvindo. Quem é a Luísa, né? Qual foi a sua formação? Minha formação, desde pequena eu queria ser pediatra. Desde pequena. E eu tenho um pai médico que é neurocirurgião e é uma área que realmente pensa muito em finanças. E quando eu resolvi fazer medicina, ele já sabia, e eu sempre falei pediatria. E até o final ele tentava me convencer a não ser pediatra. E uma coisa que até me decepcionou um pouco foram os meus pediatras. Eu sou de Valadares e os meus pediatras, quando eu disse que eu ia fazer pediatria, eles falavam, você tá doida? Eu falava, gente, não é possível, vocês são felizes, por que vocês estão falando que eu tô doida? E eu faria tudo de novo, Filó. Eu amo o que eu faço, eu acho que é um desafio enorme. Depois da maternidade, eu vi o quão sofridos são algumas coisas. Por exemplo, na maternidade eu não imaginava que a privação do sono fosse algo que deixasse a gente doida. Tem dia que você fala, meu Deus, quando o bebê é pequeno, você fala não. Então, a minha escolha na pediatria, eu sempre quis. Tornei pediatra, fiz lá na Santa Casa, depois fiz neonatologia e hoje sou encantada com o consultório e eu sou encantada mesmo com as crianças. E realmente, o ser mãe faz eu ser uma pediatra um pouco melhor no sentido emocional. Eu consigo realmente me colocar no lugar daquela mãe e entender que aquele dia ela colocou na cama mesmo que ela estava desesperada, sem julgar. Eu acho que isso mudou um pouco, depois do meu maternar, mudou um pouco essa Eu acho que o pediatra ele é tão especial porque ele é o único profissional que tem a oportunidade de construir, né? Você imagina, a gente recebe um bebê junto com uma família que está começando a se formar
e que nós podemos, nós juntos, né, os pais e a gente, a colocar naquele ser tudo que ele será como homem e como mulher. E é tão então, assim, isso é grandioso demais. Assim, eu acho que a gente participa, quando a gente vê os meninos já entrando na faculdade, a gente fala, eu participei da formação dele quanto homem, quanto mulher, né? Então o desafio de colocar valores, o desafio de colocar nessa criança, o que ajudá-lo a pensar, porque ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como é que ele faz para chegar onde ele quer, né? Ajudar a mostrar o caminho. Outro dia eu estava falando que autoridade não é autoritarismo, autoridade é estar ao lado de, para ajudar a pessoa a crescer, né? Então a gente estar ao lado de, como as pessoas vão te procurar para falar, que o seu papel como pediatra, né? Então isso é espetacular, e eu acho isso que você falou. Depois que a criança ela tem um papel, entre tantos, mas ela extrai do pai e da mãe o que a gente não sabe que tem de melhor. Né? A criança te faz melhor pai, uma melhor mãe, um melhor homem, melhor mulher. E como pediatra, realmente a gente fica diferente. Né? Como pediatra, eu acho que é a especialidade que a gente precisa saber de tudo na família. Né? A gente sabe... o pediatra é o médico da família, não é? Assim, não tem onde jeito, que essa né? criança dorme? Esse quarto como que é? Ele dorme com quem? Vocês brigam muito? Vocês falam palavrão? É engraçado como que a gente tem que saber como que essa família é pra eu saber como que eu vou lidar com aquela criança. Até se a cama dela encosta na parede. Se o pai rói unha, o menino vai querer roer unha, né? E se a parede daquele quarto divide com um banheiro tem canos. Porque senão a parede vai ficar gelada, ele vai entupir o nariz, vai dormir. Então o pediatra, ele entra em tudo numa casa. Então por isso que é tão apaixonante ser pediatra. Não, e é apaixonante, e aí o que a gente vai falar sobre as telas, por exemplo, por que essa criança está tão ansiosa? Quem nessa família é ansiosa? O que vocês fazem? Qual que é o seu tempo de tédio, de ócio? Então é muito impressionante, porque quando a gente vai... É isso aí, a criança, ela é fruto daquela família. É porque a criança, gente, é igual uma esponjinha. E ela absorve a casa. Se a família é calminha, o menino é calminho. Se todo mundo é nervoso e estressado, o menino será automaticamente estressado. Ele não sabe nem porquê, não, mas ele já está agitado, está nervoso, né? Então, assim, a dinâmica familiar não é fácil. Quando então você tem mais de um filho, mais um, não dá 2, dá 11. 11 meninos, é uma coisa louca a casa. Então, como é que nós podemos fazer dentro de uma dinâmica, quando a gente entende que não é fácil? Trabalhar o dia inteiro, correr com o menino, leva o menino para a escola, leva o menino para fazer um esporte, leva o menino para fazer uma língua. É tanta demanda dos pais, e às vezes no momento que você fala, você assenta no restaurante, você quer descansar, o menino está lá, mãe. Aí você fala, toma isso aqui, ó, porque o celular, quando eu entrego, eu dou para o menino e ele não faz mais nada. E a Luísa também, o marido é médico. Como é que ela faz uma hora dessa quando ela quer descansar? E a Marina, que é a mãe o tempo inteiro, porque a mãe está trabalhando. Conta para nós, Luísa, o que você tem feito? Filó, agora a gente fez uma viagem em março e a nossa volta demorou 24 horas. E nós ficamos 9 horas em um aeroporto. E ela... Como ela não sabe, o que eu acho fácil de não dar a tela para a Marina, nesse sentido do celular e do tablet, porque ela não me pede. Qual que eu acho que é o problema? Só falando, eu não sou contra a tecnologia, eu acho a tecnologia algo maravilhoso, saber que minha família é lá do Líbano, eu converso, eu acho a tecnologia não para isso, ela aproxima quem está longe e está afastando quem está perto. E isso que a Luísa está falando é uma coisa importante, tecnologia é algo que veio para ficar, é espetacular. O que eu não posso deixar é a tecnologia, eu tenho que fazer com que ela trabalhe a nosso favor e não que ela nos destrua, né? Porque uma orientação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Americana de Pediatria é não deixar os meninos ver tela até 2 anos de idade. Esse é o princípio. A menininha dela nasceu na pandemia e é isso que a gente quer conversar sobre como é que ela conseguiu não dar tela. Primeiro, o ambiente. Eu acho que hoje a gente estimula demais as crianças, até na nossa casa. Por exemplo, a gente liga no quarto de brinquedo, primeira coisa, não tem que ter televisão. Não justifica, é um quarto de brinquedo. E aí você que seja levar a criança para brincar na sala, aí tá a televisão ligada, o pai vendo um vídeo, a mãe ouvindo outra coisa, e a criança com aqueles brinquedos que não são pedagógicos, que o brinquedo faz tudo, você aperta, ele levanta, ele canta, ele toca, ele pisca, ele não sei o quê. Como que a criança vai conseguir concentrar? Não tem jeito. Depois ele tem déficit de atenção. Depois ele tem déficit de atenção. Falando de déficit de atenção, antes da gente falar, que eu acho que nós somos os exemplos para tudo para as crianças nós somos exemplos. De forma consciente, a gente é exemplo. Às vezes alguém me fechou no trânsito, eu quero falar um palavrão, a Marina tá comigo, eu falo, nossa senhora, não vou falar não, né? Tá comigo, não posso falar. Sou exemplo. Isso é uma forma consciente. E a forma inconsciente é o jeito da gente ser. Tem vezes que ela senta igual eu sento, ela ri igual eu sorrio. E o que eu acho impressionante de exemplos
é até de filhos adotivos, que às vezes chega numa casa com 4 anos de idade, dá 1 ano, a criança já está sentando igual aquele pai. E, biologicamente, como é que você explica isso? É lindo isso, gente, guardem isso. A criança vai te escanear. Ela olha para você, ela vai te escaneando. Ela olha a mãe, olha o pai, e vocês são modelos eternos do filho. Porque sempre chega na idade adulta, ele vai tomar uma atitude e fala, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, e repete. Né? Então isso que a Luísa está falando é extremamente importante. Assim, o ambiente na sua casa, ele é determinante na conduta dessa criança. Então, primeiro na pandemia, quarto de brinquedos não tinha. Então eu chegava do trabalho, sentava lá, brincava com ela, porque se a gente tem 40 minutos com uma criança, gente, 40 minutos é muito tempo, não é pouco tempo. Se você pega 40 minutos no celular, no Instagram, parece que você ficou 5 minutos. Sim. Mas se você está sem nenhum contato e você realmente conecta com aquela criança, é muito tempo. E você brinca, e você faz. E eu acho que eu reutilizo muito as coisas. Essa semana eu comprei uma caixa de panela pro meu marido. Caixa de panela virou um carro. Aí vinha o negócio da tampa da panela, eu fiz um volante. Então, assim, eu não fico comprando as coisas. Eu acho que a gente vai estimulando, reutilizando, e é isso que eu faço. Chega alguma coisa, vira uma televisão, uma caixa vira uma televisão. Então, a Marina, desde pequenininha, eu sempre brinquei muito no quarto de brinquedo dela. E aí começou depois da pandemia a sair. E eu falei, e agora? O que eu vou pensar? E mesmo sendo pediatra, sabendo de alguns brinquedos, eu falei, não, gente, eu tenho que ter outra coisa. Não dá pra ficar levando uma caixa de brinquedo toda vez que eu for sair. Não dá. E aí eu uso das minhas artimanhas. Da mesma forma que na minha mochila tem uma muda de roupa, sempre tem uma garrafinha de água, eu sempre tenho adesivos na minha bolsa. Eu sempre tenho até bala no meu carro, que ela já tá grande, ela chupa bala, porque na hora que o bicho pega uma bala acalma, resolve metade dos meus problemas. O açúcar acalma. O açúcar acalma. E eu, tudo bem, eventualmente, não é todo dia? Sim. E aí eu tenho adesivo sempre, livros de colorir, massinha, é uma mão na roda. E agora que ela tá ficando maior, eu tô usando muitos cortadores. Eu pego uns cortadores, ponho uns papéis coloridinhos e ela vai montando. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Na hora que você quer almoçar sossegado, de fato, é uma chatice mesmo a criança. Mãe, se você dá o celular, qual que é o meu problema do celular? Por que eu sou tão contra? É a facilidade de acesso e a portabilidade. Você leva ele para qualquer lugar. E uma vez que essa criança tem acesso, que é o que eu vejo na minha vida cotidiana mesmo, ela tem acesso uma vez a qualquer momento que ela não tá fazendo nada, ela quer ter esse acesso. Sim. Aí ela fala, mãe, e aí o que eu falo? Você quer acalmar a feira? Você dá. Esse que é o meu problema. A Marina assiste televisão, ela conhece todos os filmes das princesas, ela gosta, ela assiste, mas eu tenho minhas artimanhas para os lugares que não. A televisão não leva para o restaurante, a televisão não vai para o meu carro, ela não é alheia à tecnologia, muito pelo contrário. Ela tem um contato, mas não a tela, até porque eu não acho que estimula. Eu não acho, não. Os estudos mostram. A criança que tem aquele adestramento de ficar fazendo assim com o dedinho, ela não consegue depois colocar um cubo no lugar que tem que colocar. No 3D, na vida real, ela não consegue. Então, na hora que eu vejo os avós, e eu lembro disso, que uma vez o meu pai falou assim, você acredita? Fulano, 1 ano e meio já faz assim com o dedinho. Eu falei, qualquer um faz. Qual é a vantagem? Qual que é a vantagem? Primeiro, qualquer um faz. Não tem vantagem nenhuma. E isso é encantador. Você vê que não tem essa vantagem, que sua filha é tão evoluída quanto os outros. Eu não vejo que ela perde nada. Guarda uma coisa. Quer preparar seu filho para o mundo digital? Põe ele para brincar, para correr, para ver o sol, para plantar bananeira, fazer cambalhota, subir em árvore. Põe seu filho em contato com a natureza. Prepara seu filho. Aí sim, para o mundo digital. Mas primeiro ele precisa do mundo real. É preciso pegar, é preciso tocar, é preciso ver uma pessoa, é preciso abraçar. É preciso que isso não seja o nosso substituto. Né? A presença de um pai e de uma mãe não tem nada que substitua. Vocês são indispensáveis na construção daquilo que seu filho será. Guardem isso que eu falo com vocês. Isso é indispensável. A saúde mental de uma criança vai sendo formado pelo que ela vê e pelo que ela escuta. Seleciona, fala, filho, tá no YouTube, vai no YouTube, isso é um desastre, porque de repente entra uma informação que seu filho não está preparado. Outro dia eu estava no consultório, quando uma criança estava no YouTube, 5 anos, chegou perto de mim e falou assim, tia filho, olha o que apareceu, de morrer. Então, cuidado, né? Eu estou preparando aquela criança que, aquilo que eu falei com vocês no início, é aquela coisa que não tem nada, nós é que estamos colocando ali dentro, né, Luísa? É um desafio. Não, é um desafio, e falando desses negócios da tela, porque conteúdo, eu acho que nem cabe falar aqui. Conteúdo, as crianças têm que ser monitorizadas, é claro. É claro, eles não têm sabedoria para saber o que eles podem ou não ver. Claro, não sabe. E quando a criança não tem contato, igual, por exemplo,
que não tem contato com o YouTube, não é porque, coitada, até 2 anos a gente não dá doce pra criança, isso já tá, todo mundo realmente aderiu isso, não todo dá mundo doce. Já sabe, e aí o que você quer? Você quer dar? Você dá uma fruta seca, essa criança, eu conheço uma amiga que toda vez na hora que ia pro aniversário, na hora do parabéns, ela levava uma tâmara, e aí na hora que acabava o parabéns, ela dava pro menininho dela, e aí o menininho dela nem sabia o que era. E é só uma coisa que eu quero explicar isso aqui, porque às vezes alguém não sabe. Por que nós não damos açúcar até 2 anos de idade? Parece que a gente vai ser chato. Não é isso. Nós não estamos na fase da construção do ser. A pediatria, ela é geriátrica, ok? Eu estou cuidando de um neném, eu penso nele com 90 anos de idade. Como é que esse menino vai ser? Eu quero que ele seja um velhinho sarado, né? Ele tem que enxergar, ele tem que escutar, ele tem que ter dente, ele tem que ter osso, tem que ter cabelo, etc. Então, como é que ele vai ter a boca, os dentes que Deus deu a ele sem uma cárie? Não dê doce até 2 anos de idade. Por quê? Porque não selecione uma flora que vai ser mais cariogênica. Eu quero uma flora menos cariogênica. Então, se isso está na minha mão, proteger, é só isso. Por isso não damos açúcar até 2 aninhos. Depois de 2 aninhos, tudo na vida, gente, a palavrinha mágica chama equilíbrio, né? Vai ter um momento de dar? Claro que vai ter um momento de dar. Vai ter um momento que a gente é dispensável de dar, né? Então, às vezes, é porque aquilo que acalma, aquilo que é mais prático para mim naquela hora, né? Educação, gente, é um processo que só tem começo. Até na hora da sua morte, você vai estar educando seu filho. Não é uma brincadeira, né? É um desafio que a Luísa está falando. É um desafio. E aí eu volto a falar no exemplo. Imagina você com um filho de 1 ano e meio, que já anda, que já vai, levanta, pega as coisas, você tá lá bem comendo um brigadeiro na frente dele. Você vai comer na frente dele? Claro que não, porque ele vai querer um pedacinho também. Mas é um negócio da tela. Se a gente fica o tempo todo, nós somos exemplos. E o que eu acho que hoje que tá faltando para nós adultos, e eu me incluo nesse meio, é o tédio. Filó, a gente não tá sabendo ficar entediado. Não. E olha aqui, hoje tá tão louco isso que ficou chique você ser tarefada. E seus filhos também. E o que a gente faz pra gente, a gente quer fazer pros nossos filhos. E eu acho que essa felicidade tóxica da internet, que todo mundo é feliz o tempo todo, faça você um dia melhor, vamos acordar, hoje tem que ser lindo, hoje é maravilhoso, agora meu filho... Isso é tóxico. Isso você é falso. É falso. Ninguém é real aqui daquela forma. E então, as pessoas deprimem porque o outro é feliz e eu não sou. Eu não Isso sou. É mentira, né? É mentira. É um personagem que a pessoa incorpora. E muitos ganham dinheiro com isso. A gente tem que saber diferenciar. E aí o que eu acho? Nós estamos ficando muito ocupados. E aí na hora que a gente não está fazendo nada, que seria o momento de não fazer nada. Para a criatividade. Filó, criatividade. Quantos compositores compõem na hora do banho? Hoje eu conheço pessoas próximas a mim que eu já vejo as esposas reclamando, que assiste filme enquanto toma banho. Meu Deus! Meu Deus! E aí como eu vou conseguir ensinar para uma criança que eu preciso que ela fique quieta 10 minutos. Como se eu estou na fila do banco, ou na fila do banco nem fica mais, é na fila da padaria, eu estou com o celular. Esses dias eu fui fazer supermercado, e minha menina comigo, e aí eu vou incentivando, depois eu não pego metade que ela colocou no carrinho, mas isso aí, filha, que legal, olha isso, você sabia que o feijão é assim, o arroz é assim, e aí passaram 2 crianças, famílias diferentes, no carrinho com o celular. Falei, gente, na minha época, eu fazia compra com a minha avó, eu lembro de eu ir pra fila pesar as coisas pra ela, será que mudamos? Quem mudou? Será que foram as crianças que mudaram? Não, nós que estamos impacientes, intolerantes, hoje a gente terceiriza tudo. A criança não sabe colocar o sapato. É lógico que eu vivo atrasada. Como é que eu vou pedir para minha filha falando que eu tenho um aniversário? Se vira, se programa. O aniversário é às 10, acorda 8h30, porque ele vai ter tempo de colocar o sapato. Eu não vou precisar ficar falando, anda logo, deixa eu colocar. É isso que a gente quer que a criança veste a roupa na velocidade que eu já sei vestir. Que eu já sei. É diferente. Mas a gente não quer ensinar. A gente não quer ensinar a pessoa a esperar. A gente não quer ensinar a criança a esperar, porque eu não estou sabendo esperar. Uma pessoa que assiste um filme no banho, ele sabe esperar alguma coisa? Na hora que você deita, que a gente já cansou de falar disso, que tem que ter o estacionamento dos celulares, a gente deita. E aí eu fico pensando o seguinte, será que eu sou hiperativa? Porque hoje todo mundo, eu vejo muitos pais, eu acho que eu também sou hiperativa. Gente, hoje todo mundo é, então, se for pensar desse lado. Se eu pego o celular para olhar as horas, eu não olho as horas, eu entro no Instagram, respondi 3 WhatsApps, olhei se está frio ou não, e não olhei as horas. Será que eu tenho déficit de atenção? Não, eu não tenho déficit de atenção. Eu simplesmente estou achando umas coisas mais atrativas do que olhar as horas. Qual que é o maior desafio hoje? O maior desafio hoje é a gente ser mais interessante do que o celular. O celular, e o que eu acho magnífico é imaginar que, isso eu falo assim, não é possível, faz a gente de bobo, que quem é o dono do Instagram, quem lançou o Facebook, os filhos não têm acesso. Sabe o que eu me sinto? Uma retardada. E eles não. Isso está na rede. Se vocês quiserem olhar isso que a Luísa acabou de falar, o filme chama, é um documentário, na verdade, chama O Dilema das Redes. Onde eles até sentem, eles sofrem por ter feito isso hoje ao mundo.
E os filhos só têm acesso ao celular a partir de 16 anos. Eles falam que a coisa é tão imbecil que qualquer um liga a qualquer hora e aprende. E os filhos estudam em escola que não tem tela, mas que tem quadro de giz. Então a gente fica pensando o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, né? Porque a gente não conversa mais com os meninos, a gente não pergunta mais as coisas para as crianças. As crianças começam a falar, a gente fala, toma isso aqui. Cala a boca, mas é porque a gente não está tendo paciência. É porque o smartphone ele entrou dentro de casa, as telas entraram, né? E outro detalhe, se o menino tiver que assistir entre tela e a televisão, por favor, televisão. Porque nós temos um problema dos olhinhos. Às vezes eles vão desenvolver miopia, porque fica tão perto, o olhinho alarga. Eu já fiz um podcast aqui com a doutora Érica, que depois o olhinho não volta ao normal, é igual o pezinho, né? Não diminui depois que cresceu. E a criança que não tinha nada para ser míope se torna míope, né? Será que não somos nós que estamos estimulando demais? Claro que às vezes eu estou cansada, eu preciso pensar, estimula isso na criança, como que é difícil fazer as pessoas silenciar. Nós estamos num mundo que só nos tira, é só externo. É preciso fazer o caminho interno. Mas, Flor, quando a gente começa, igual eu comecei com a Marina, desde pequenininha, a não ter... Porque como ela não sabe que passa desenho no celular, ela nem me pede. Ela não sabe. Então, como é que ela vai me pedir uma coisa que ela não conhece? Então, ela não tem esse acesso. Então, a minha dica é, gente, leve outras coisas. Está no carro, leve alguma coisa para pendurar na janela, bota um adesivo, leva uma coisa de colorir. Adesivo, gente, né? adora brincar. Esses dias eu achei tão legal, porque a menina é menor, canta, e agora né? Canta. Aí eu fui pra Confins com um taxista muito querido, que sempre leva a gente, e aí ele falou assim, ele viu que o bicho estava pegando, que tava a Marina e meu sobrinho. Eu já tinha comprado um livro de adesivo para cada um, né? Que eu entrego só na hora, também não fico mostrando nada antes. E aí, na hora, depois cansou. Aí ele começou uma brincadeira. Os meus olhinhos estão vendo uma coisa vermelha. Era a blusa. Aí tinha que ficar adivinhando. A brincadeira durou meia hora, metade, chegamos em Confins. Foi tão leve, eu falo, tá vendo? Por que será que a gente tá tão diferente? E uma coisa falando dessa nova geração, até penso assim... Na época dos meus pais, eu não lembro, eu não estou pedindo para os pais serem uns recreadores. Eu sou da turma das mais animadas, eu vou pro pula-pula, mas eu sou assim. Mas meu pai não era assim. A minha mãe também não, meu pai morria de trabalhar também. Então, eu falo assim, gente, eu não estou pedindo para os pais serem recreadores. Mas, na época que a gente era menor, a gente ia para os lugares, o que a gente tinha? Um mundo de criança. E eu vivenciei isso, falei, ainda é possível, porque há um mês eu fui no aniversário de uma senhora de 90 anos, e aí tinham as crianças lá, e a Marina foi, e as crianças é uma geração que os pais também não dão tela. Eu relembrei a minha infância, porque o mais velho hoje, você chega no lugar, o mais velho tá com o celular. O mais novo, ele fica desestimulado. Na nossa época, o mais velho puxava brincadeira. O mais velho ia para um lugar, jogava bola, inventava uma brincadeira. Então, não acho que os pais eram mais animados antigamente. Eu tô achando as crianças mais desanimadas agora. Porque a tela é mais interessante. A tela, eu falo que o celular, ele nem te respeita. Você bota num Reels lá, você começa, já aparece um tanto de coisa. Eu falo, não, mas eu nem quero ver. Ele não dá tempo de você pensar. E hoje é tão louco. Se você escolhe... Qualquer coisa você fala, estou precisando comprar numa televisão tantas polegadas. Falei isso pra você. Daqui meia hora, se eu entrar no Instagram, aparece propaganda de televisão. Gente, porque ela vai te rastreando. Vai te rastreando. E aí, como que você vai se tornar mais interessante do que aquilo? É difícil mesmo. Hoje, essa semana uma criança no meu consultório que foi lá por uma urgência, ela tá lá atrás de mim, 1 ano e meio. Alexia, eu falei, o que é isso? Que não tem Alexia. Ela queria que eu fizesse alguma coisa. Então, essa criança está tendo contato com a tela que ela pede as coisas para a Alexia, né? Então, eu não quero que ela peça para a Alexia, eu quero que ela vá descobrir o mundo, né? Mas dá trabalho, gente, eu sei que é difícil, eu sei que precisa de rede de apoio, eu sei que precisa levar uma criança para um parque, mas não é para ficar sentada do lado da babá com uma tela. Não, e nem ficar empurrando. Não é isso. E nem ficar empurrando no balanço com você no celular. Com o celular na mão. Eu falo, gente, faça tempo de qualidade. As minhas amigas falam, Lisa, mas você dá conta de tudo. Não, otimiza o tempo, gente. Eu adoro fazer bolo. Não, mas quando você faz bolo? Na hora que a água do café tá fervendo, eu já tô lá fazendo a massa. É fácil. Esses dias eu ouvi até na rádio, falando assim, perguntando, o que você faz em 30 minutos? Aí uma falou assim, eu arrumo a casa toda, não sei o que. A outra, eu faço dever de casa com meu filho. Aí uma falou assim, nossa, eu fico no Instagram, passo em 5 minutos. Eu falei, mas é isso mesmo, se você não otimizar. Falou, você... Eu acho que talvez você seja uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço mesmo. Você seu dia e você dá conta de fazer tanta coisa.
Como? Porque você otimiza seu tempo. Você tem que organizar. Mãe, pai tem que ser organizado. Não dá pra falar assim, a criança sem rotina. Tem que ter rotina. Não dá pra eu sair daqui e pensar, aí, o que eu vou fazer? Já perdi meu tempo, eu tenho que acordar e saber o que eu vou fazer. E a mesma coisa com a nossa mochila. Hoje eu vou pra tal lugar. É lugar que vai ter coisa aberta, então vou levar minha bolinha de sabão. É lugar que vai ter restaurante, então vou levar mais adesivo. Então, você tem que se organizar. Quando a gente se organiza, fica tudo mais leve. Tudo é mais fácil. Filó, nessa volta da e viagem... a organização, ela te ganha tempo. Mas é ganha isso, tempo. É que... Organização ganha tempo. E eu não quero... Em casa ganha tempo. Se você sabe que uma roupa está em tal lugar, você não fica procurando, só vai lá pegar. É tudo assim, é tudo simples. Eu falo, gente, dá trabalho ter organizado. Um pouco organizou, tudo é fácil. Por isso que eu falo, o ensinar, que é muito difícil, mas se a gente ensina, que é o que eu estou conseguindo, graças a Deus, a ensinar a minha filha, a ela brincar sozinha, mas antes disso eu sentei com ela muito. E muitas vezes ela quer a minha presença. Teve semanas que eu estava mais ocupada, eu chegava em casa, deixava o celular no quarto. Vamos lá, filha. Não falava com ela, eu tenho meia hora. Claro que não. Vamos lá, vamos brincar. Falando demais, ela não sabe o que é meia hora. Não vai saber. Ela sabe o que é meia hora? Não então, sabe. Aí eu falo, filha, a gente vai brincar, que legal, brincou. Agora, eu realmente preciso trabalhar um pouquinho. Então, brinca, qualquer coisa você me chama, mas daqui a pouco eu volto. E no começo, quando a criança é menorzinha, eu acho tão interessante uma criança de 7 meses. Como que eles fazem, né? Porque assim... Muitos dão tela, mas muitos não dão um pequenininho assim, porque sabe de todos os malefícios. E aí uma criança de 7 meses, que fica no seu colo inquieta, quer sair do colo, você põe no chão, o que ela faz? Ela sai do tédio, ela pega a fivela da bolsa, acha a tomada que atrai, né? Tomada é uma coisa que a gente fica até impressionado, atrai, abre a gaveta, a criança se vira. Ela vai explorar o mundo. Ela explora o mundo, mas aqui... O tédio, que é esse sentimento que as pessoas estão com tanto medo e estão pagando caro para a criança não ter o tédio, ele é maravilhoso, ele é um momento de criatividade. A criança explora o mundo interno e externo. Ela olha pra ela vai olhando, ela acha uma pinta, aí daqui a pouco ela vai ver umas coisas. E é tão lindo quando você vê que vai ensinando. E agora que eu sou mãe, eu vejo isso de uma forma... Eu fico encantada. Mas eu não sou mãe babona, mas me encanta porque eu falo assim, a plantinha que eu tô plantando tá dando certo. Esses dias eu saí da igreja e aí depois daquela ponte tinha umas plantações com várias etapas de crescimento. Falei, olha, filha, que legal. Ela falou assim, nossa, você acha que esse é o irmão maior dela? Da Flor? Eu falei, filha, é mesmo. Não parece uma família? Então você desperta a curiosidade. Mas se a criança estiver no telefone... Ela não vai ver nem onde ela passou. Ela não vai ver. Não tem como. Igual você dirigindo. Se você está dirigindo, muitas vezes você não consegue concentrar. Na hora que você é passageiro, você fala, nossa, tem essa loja aqui, eu nunca vi. E é assim que a gente tem que fazer. Tem que deixar a criança viver. O que eu tenho a sensação... que me entristece, nós estamos enjaulando as nossas crianças, na tela. Você simplesmente prende e a criança fica presa. E eu falo, eu não sou imperativa por isso e por aquilo. Gente, tem hora que eu não quero fazer nada. O tédio, ele é um momento maravilhoso pra gente pensar, né? Às vezes, se você deita na cama e não faz nada, ou se você tá num lugar, sentado, você olha na sua casa, não tem nada pra fazer, nossa, não podia arrumar meu armário? A criança vai pensar, eu podia pegar aquele brinquedo que eu não tenho, que eu não brinco há tanto tempo. Sim. Mas a gente não tá dando oportunidade. É porque hoje, se eu coloco alguém sentado sem o celular na mão, ela enlouquece, né? A criança hoje não é capaz de esperar mais na sala de espera. Hoje, se eu tenho uma primeira consulta e eu vou conversar com os pais sobre quem é aquela criança, ela está nervosa porque não vai fazer nada comigo, mas eu já estou cansado de esperar, mas eu estou te conhecendo. E se eu falo, agora nós vamos tirar a roupinha, a mãe fala, eu tiro. Eu falo, não. Eu preciso saber qual a habilidade dele com 4, 5 anos de idade. Que ele já tem que estar tirando a roupa, ele já tem que estar dobrando a roupa, ele já tem que ser capaz de subir a escada para chegar lá na cama. Então, saber a habilidade do filho. Não, doutor, eu tiro que atrasa, não atrasa nada. Agora, uma coisa que me entristece quando as crianças entram com tela, que a gente está perdendo uma coisa maravilhosa, que é a convivência. Eu preciso olhar no olho, eu preciso abraçar, eu preciso falar, bom dia. Boa tarde. Tudo bem? Os meninos entram no consultório, eu falo, oi, vai me cumprimentar não? Tá entrando aonde? Eles entram com tela, eu falo, se tiver um buraco, vocês vão cair dentro dele, não vão ver. Mas, Filó, olha, esses dias eu perguntei pra mamãe, vou te falar, me deu vontade de chorar, mas minha vontade, eu falei assim, não, eu preciso ajudar. Eu perguntei pra ela, um bebê de 7 meses, ele olha no seu olho na hora que você tá amamentando? Não sei. Porque eu tô no celular. Mas e eu não vejo, é de chorar. Mas é de chorar, é de chorar. A gente tem que entender que é o que muitas mães estão achando,
E eu acho muito engraçado isso, é porque a gente tá tão hipnotizado nas telas, porque hoje amamentar virou uma obrigação. Quem não consegue é uma mãe ruim. Que isso, que loucura. Mas é por isso que a internet estava colocando, né? Você tem que fazer, tem que... Por que não vão falar tem que não dar tela? E aí, na hora que a mãe tá ali naquele momento que pra mim amamentar é uma sorte, não é pra quem quer, é para quem consegue. Sim. E na hora que aquele momento de amamentar, a mãe entende aquele momento como um momento que ela não tá fazendo nada e ela mexe no celular. Aí eu pergunto para ela, mas você reparou? Porque 7 meses, né, a gente já sabe que a gente começa a suspeitar em alguns momentos de autismo ou não. Ele olha no seu olho? Não sei. Nunca olhei pro olho dele. Nunca reparei. Não isso que a Luísa tá falando tão sério. Que eu tive uma menininha de 2 anos e pouco e a mãe apavorada porque ela tinha tomado um vidro inteiro de remédio. Aí eu falei, mas com quem que ela estava dentro de casa? Comigo. Eu falei, não, você não estava em casa. Estava, eu falei, no celular. Eu sentei com ela, estava no celular, ela levantou, cansou de esperar a mãe. Levantou, foi lá, pegou um vidro de remédio, tomou inteiro e ficou esperando a mãe acabar o telefone. Quando a mãe acabou, ela mostrou o vidro. Tomou, a mãe ficou louca. Felizmente era Luftal, então não tinha problema. Porque o Luftal é só uma vassourinha que empurra os gases. Mas na hora, eu falei, se fosse alguma coisa mais grave... Por que está tão ruim relacionar? Por que está tão ruim ver o outro? Eu falo, botar reparo, né? Por que está tão difícil ver o outro? Aquilo que o filho é um presente dentro de casa, o filho é um dom, né? Que chega aquele menino e depois eu não sei o que eu faço com ele. A sensação que eu tenho é essa, assim. Não sei o que eu faço com ele. Vamos interagir. Eu estou construindo esse menino, eu estou fazendo dele um homem, estou fazendo dele uma mulher. Enquanto eu brinco, eu ensino valor. Não, e né? Tudo você ensina a esperar. Agora é a minha vez. Agora não é assim. E a partir do momento que você vai, a criança vai começar a saber esperar. Ela vai começar a ser uma criança observadora. Ela vai reparar no ambiente. Ela vai entrar, vai te ver, vai ver se sua blusa é azul ou não. Ela vai perceber. Sim. Mas se você der essa oportunidade. Para finalizar já. Se quiser. Queria só falar pra gente finalizar que a gente conversou esses dias sobre a Filó. Um dia estava conversando e ela escreveu uma redação linda sobre o ser médico. E ela falou, e isso me marcou tanto, que ser médico não é uma vocação, é uma missão. E aí eu peguei, imprimi no dicionário o que é o significado de missão. Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, é um dever, é uma obrigação a executar. Não tem como uma missão ser fácil. Vou para uma missão na África, não vai ser fácil. Vou para uma missão, um missionário é uma missão, é um desafio. Não tem como maternar ser fácil, não é. Mas não é uma vocação, é uma missão, foi uma escolha, é uma missão que a gente tem que dar o nosso melhor. E ao mesmo tempo que é muito difícil e faz parte perder a paciência, porque hoje não pode gritar, eu acho que a gente tem que evitar mesmo. Mas se você gritar, tá certo, gente, tá bom. Uma hora você sai de você. A criança, ela vai, sim, algumas vezes te irritar, mas uma missão não é fácil. A vida da mãe não é só festa, flores. Tem uma coisa que eu sempre oriento nos meus pacientes, e eu faço muito com a Marina, essa semana eu até fiz um bolo colorido com ela, é colocar na culinária, ensinar, fazer... Gente, pra mim é uma aula de paciência, pra mim. Eu sei que ela adora, mas faz uma bagunça, enfia a mão no bolo e lambe. Mas é isso aí. Eu quero memória afetiva para ela. E as memórias vão ser só boas? Passear no shopping? Ir na loja e comprar um brinquedo? Não é fácil. Temos que ensinar. Temos que parar com esse tanto de brinquedo. O que o brinquedo pedagógico é? É um brinquedo que estimula a criança a realizar a brincadeira. Ela tem que pegar, ela tem que entender, ela tem que fazer. Vamos diminuir esse tanto de estímulo sonoro, visual, tudo que pisca. Vai ter? Claro que vai. Mas espera lá. Essa primeira infância, que são os primeiros 6 anos, que eu já até vi uma vez você falando, é a fase é onde que a gente vai plantar aquela semente, onde que a raiz vai ser profunda. É muito difícil, Filó, uma família que tem essa raiz forte, o filho dá errado. Porque aquela família que sempre gostou de estar junto, mas estar junto mesmo, que é uma outra coisa que eu tenho visto, a falsa sensação da família unida, a família que tem motorista, às vezes não, são poucas, mas que tem babá 24 horas, babá no final de semana, e fala, não, a gente sempre viaja com os filhos, a gente sempre está no churrasco com os filhos, cada um no seu canto, você não levanta para ver seu menino. Quantas famílias eu vejo, adolescentes, que agora eu tô atendendo mais para adolescente também, final de semana todo mundo fica em casa, fica todo mundo, cada um no seu quarto, sim. Então vocês não estão juntos. Podia estar cada um num país, que vocês iam estar conversando mais que vocês estivessem na mesma casa. Então, assim, ficar unida, aquela família que desde o início... Agora, como eu vou pedir para um adolescente de 12 anos falar, vamos almoçar? Claro que ele não vai querer almoçar. Ele está na tela desde os 6.
Com 6 anos, ou antes, ele me chamou lá. Eu tô falando desde os 6, porque agora que os meninos estão tendo esse telefone. Mas eu fico imaginando, essa criança de 2 anos, igual esses dias eu vi um vídeo de uma menininha linda, falando num TED, deve ter muita gente ter visto. E aí, ela mostrando uma criança chamando o pai. O pai primeiro brincou com ela, depois o pai parou de brincar e ficou no celular. A criança chama, a criança chama, a criança chama. Depois a criança desiste. O pai tá conectado no celular e a criança querendo se conectar com o pai. E aí, na hora que essa criança vai chegar lá com seus 10 anos e alguém vai falar assim, a tia, chama o fulano pra almoçar, o que o pai vai falar? Nem adianta, ele não vem. Foi isso que o pai fez com aquela criança com 2 anos. A criança chamou, e o pai não foi. O celular foi mais importante. O celular foi mais importante. Então, a maior dificuldade atual, que é ser mais interessantes que os celulares, nós temos que mudar. Ou então vamos colher frutos ruins, e nós estamos falando disso. Porque falar dos maus da tela, a ansiedade, depressão, o suicídio tanto aumentando, obesidade, sedentarismo, miopia, nem cabe aqui. Nem cabe aqui. Como fazer diferente? Tem uma mochila sempre com outras artimanhas. Seja você um incentivador. Não precisa ser você ser um recreador. Pega uma folha na hora que você for almoçar. Fala, filho, eu vou desenhar um caminho aqui. Eu trouxe esse adesivo. Você quer colocar os carros e você fazer uma pista? Pronto. Ele vai ficar entretido ali 15 minutos e você vai conseguir almoçar. Então, assim, não é fácil, mas não é vocação. Igual você falou, a medicina não é uma vocação. A maternidade não é vocação. Ela é uma missão. E missão não tem como ser fácil. O que a gente está trazendo para vocês para conversar, eu gostaria que vocês se apaixonassem por ser pai e mãe. Entender que isso é um presente para você. Né? Assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou construir um ser. Tem uma missão mais difícil que essa? Não. Deixar no mundo um homem e uma mulher que nós vamos nos orgulhar dele. Isso é espetacular. Você vai olhar e falar, gente, isso que ele está fazendo hoje foi porque quando ele era pequenininho, eu ensinei ele isso. Né? Quando a gente chegava em casa com alguma coisa que não nos pertencia, a mãe olhava e falava, de quem é isso? Fulano me deu, nós vamos lá, na casa do menino agora, ver se ele te deu ou você pegou. Nunca mais ninguém pegou nada de ninguém. Porque teve um pai e uma mãe que olhou e te construiu para ser uma pessoa que depois os outros se orgulhassem. Olha, é isso que a Luísa está falando. Ser pai e mãe, para mim, é a missão mais difícil que Deus dá para alguém. Mas Ele nos prometeu que não nos deixaria sozinhos. Né? Então a gente não desiste dos filhos, a gente não desiste da missão, a gente não deixa a missão no meio do caminho, a gente vai até o fim. Não está dando conta, pede ajuda. Fala, gente, me ajuda. É tão bom conversar, é tão bom reunir as amigas. Antigamente as mães ficavam sentadas na porta das casas, né? Tinha televisão, a gente brincava de pique de quarteirão. Na minha infância não tinha insônia, né? Porque a gente imagina que ia correr pique de quarteirão, desmaiava todo mundo, né? E as mulheres faziam terapia entre elas, porque conversavam lá no passeio. Não estou falando que a gente tem que voltar ao passado, não. Estou falando da possibilidade de conversar, de não querer ser a família perfeita, mas entender que nós estamos em construção. Quando a gente está em construção, às vezes a gente erra, precisa fazer de novo. Mas tudo é possível. É falar, gente, desse caminho não tá bom? Quem sabe, se eu fizer isso que a Luísa falou, pode ser melhor para minha família. Porque uma coisa que eu sinto profundamente é a solidão dentro da família. Então, quando eu vejo o pessoal no restaurante, cada um com o celular, isso para mim é um grito de ajuda. Estamos juntos, mas sozinhos. É muito duro deitar na mesma cama e cada um ser um, não divide. É muito duro os filhos, cada um dentro de um quarto. Busca o prato de comida e come isolado. Tem família que as pessoas, os irmãos conversam mandando mensagem do WhatsApp. Isso é família ou é uma república? Desafia ser família nesse mundo digital. Desafia levar um menino para uma pista de andar de bicicleta. Desafia você tirar a rodinha da bicicleta do seu filho. O desafio é colocar ele numa lama, brincar, fazer farra, sujar, entrar na água, para trazer outras opções para a vida dele. Que não seja só a tela. Nós também temos que ser criativos. Então, assim, é uma primeira conversa? É a primeira conversa. Vamos ter outras? Se Deus quiser. O que a gente tem de objetivo quando reúne aqui com vocês? Fazer vocês pensarem, instigarem, provocar vocês, para que vocês se vejam. Igual a gente, menino, quando dá birra. Qual que é a melhor hora de educar? Depois que ele acaba de dar aquela descarga. Porque aí eu viro o foco para ele e falo, olha o que você fez. Você poderia conseguir o mesmo caminho, a mesma coisa com um caminho diferente. É só ser um pouco mais inteligente. Essa construção do ser. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pai e nasce mãe. A gente se faz pai, a gente se faz mãe, a gente se constrói. A dificuldade é que a criança te põe em confronto com você mesma e te revela quem você é. Esse é o grande desafio. Às vezes a gente não quer ver, então dopa o menino e fala, vê a tela.
é mais interessante do que ter que se ver, não é? Então, eu quero agradecer você que está me ouvindo, agradecer a Luísa, que foi uma conversa ótima, né? Eu acho, espero que os pais possam aproveitar. Vamos ver o que eles vão trazer para nós dessa conversa, né? Para que a gente possa reunir outras vezes, para que você possa trazer outras opções, trazer outras oportunidades. Nós estamos aqui para trazer informação da melhor qualidade para você. O que a gente deseja como pediatra, como mãe ou como vó, é que a gente ajude a colocar no mundo pessoas muito melhores do que nós. Nós não queremos, igual os estudos estão mostrando, que essa geração será a primeira com QI mais baixo do que o nosso. Nós somos mais inteligentes que os pais mais inteligentes que os avós, e teoricamente o que os estudos estão mostrando é que essa geração será menos inteligente do que nós. É isso que queremos? É claro que não. Não é? Você quer deixar mais alguma coisa, Luísa? Olha, fácil não é, mas desperta na gente os nossos melhores e piores sentimentos também, que às vezes não vou negar que uma raiva a gente sente, um cansaço que você acha que não vai dar conta, mas na hora que você vê aquele sorriso, e é isso, na hora que você vê que a criança replica o que você ensinou, ou que ela dá um bom dia da mesma forma que você dá, ai, é bom demais. Não tem preço. Nossa! Pro resto tem Mastercard. Não tem preço. É. Isso, construir um filho não tem preço. Não. Ô, gente, então, muito obrigada pela sua paciência, pela presença. Mais uma vez, obrigada, Luísa, Obrigada, pela sua presença, que foi muito boa a conversa.